Amados, ao ingressarmos no Evangelho, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós iniciamos um longo processo de mudança. Muitos se enganam achando que para servir a Deus, para aceitar a Jesus, a vida precisa estar perfeita, nós precisamos ser perfeitos. É o contrário. À medida que nós nos entregamos diariamente ao Senhor Jesus, esse processo de mudança, ele começa a acontecer, porque não há mudança sem Jesus na nossa vida. Nós não estamos prontos, nós nunca estamos acabados. Nós não somos seres completos e perfeitos, nós estamos num processo, nós estamos num ciclo de mudança. Tem um filósofo chamado Heidegger, ele vai falar que nós somos um ser que está a vir a ser, ou seja, nós estamos incompletos ainda, nós estamos inacabados. Aquilo que Deus planejou na sua vida ainda não está completo, ainda não está acabado, precisa ainda de uma finalização. Só que o processo da mudança, muitos não aceitam, porque é um processo doloroso. Diga comigo, o processo da mudança é doloroso. Ninguém gosta de mudar. Mudar incomoda. Mudar nos tira da nossa zona de conforto. Mudar nos tira daquilo que nós estamos habituados, daquilo que nós estamos acostumados. Quando nós sofremos algum tipo de alteração no nosso dia a dia, nós não gostamos. Por exemplo, quando nós trabalhamos em um determinado período, seja das 7 às 5, das 9 às 6, não sei. E aí vem o nosso chefe e fala, a partir de hoje você vai entrar 1 da tarde. Ou ao contrário, você vai entrar um pouco mais cedo. Qual que é a resposta do teu corpo para essa mudança? Ai meu Deus, eu tenho que acordar mais cedo. Ih, não vai dar certo. Você já pensa tudo errado. Você nunca pensa que vai ser para o seu bem. Você pensa sempre que vai ser para o seu mal. Ai meu Deus, não vai dar certo, porque eu vou ter que adiantar um monte de coisa, ou eu vou ter que deixar para fazer tudo mais tarde, isso vai atrapalhar o meu dia. A mudança nunca é bem-vinda aos nossos olhos, porque sempre vai exigir de nós um certo esforço. E eu não combinei nada com o pastor, ele estava ministrando já a respeito disso. Nós não somos bons e perfeitos. Só que o processo de mudança é necessário. Diga comigo, o processo de mudança é doloroso, mas é necessário. E como que este processo de mudança vai acontecendo na vida daquele que aceitou a Jesus, na vida daquele que decidiu pelo Evangelho? O apóstolo Paulo, ele foi um homem muito experimentado nas dores, nas aflições e nas tribulações. E para que o processo de mudança ele aconteça, muitas vezes nós somos inseridos em situações que vão tirar de nós o nosso melhor. Tirar de nós aquilo que nós temos de melhor. E Paulo diz que o cristão, ele passa por esse processo de transformação quando ele enfrenta vários tipos de tribulações. Não há outro meio para que Deus nos molde. Não há outro meio para que Deus nos transforme. Não há outro meio para que Deus nos mude, a não ser quando nós passamos por algum momento de tribulação, que é momentâneo, mas ele vem. Por isso que muitos fogem da mudança, porque não querem passar pela dor da transformação. Mas olha só, a palavra tribulação vem do latim
tem 3 significados. Tribulatio, que quer dizer aflição, angústia e preocupação. Tribulare, que quer dizer oprimir e afligir. E tribulum, que quer dizer apertar, comprimir. O dicionário vai remeter a um instrumento de moer o grão. E eu quero que nessa noite você entenda que tribulação é apertar e comprimir. Diga comigo, apertar e comprimir. De novo, apertar e comprimir. É gostoso ficar apertado, sem se mexer? Não é. Quando a gente entra no elevador que tem que ficar todo mundo espremidinho, ai que aflição que dá. Ninguém gosta de se sentir numa situação de aperto. Ninguém gosta de se sentir encurralado. Ninguém gosta de se sentir espremido. Só que para o grão vir a ser o café, por exemplo, primeiro ele passa pela máquina de moer, ele passa por um processo de triturar, de tribulação. E o Senhor nessa noite está ministrando aos nossos corações que estas várias situações que Ele tem permitido que aconteça na minha e na tua vida, é para que haja um crescimento, é para que haja um amadurecimento, é para que haja uma mudança que Ele planejou nas nossas vidas. Ah, pastora, mas é muita luta que eu passo. Ah, pastora, mas é muita tribulação que eu passo. É o Senhor te mudando. É o Senhor te forjando. É o Senhor aperfeiçoando a tua fé. Houve um homem que ele passou por esse processo de mudança e foi muito doloroso na vida dele. Quem conhece o Jacó? Em Gênesis capítulo 27 nós vamos conhecer este homem chamado Jacó. Quem era Jacó? Jacó, ele foi um dos patriarcas. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou assim: olha, Abraão, da tua descendência eu vou suscitar uma grande nação. Então serão conhecidos muitos nomes, dentre os quais eu vou destacar Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, ele nasceu como um prometido, e no nome dele muitas nações viriam a existir. Jacó, ele tinha uma marca que Deus colocou na vida dele, de alguém que faria a diferença, de alguém que no seu tempo seria engrandecido, de alguém que no seu tempo viria a ser um nome conhecido como alguém honrado pelo próprio Deus. Essa obra de Deus na vida de Jacó era boa? Sim ou não? Sim. Este era o plano e o projeto de Deus para Jacó. Só que quando nós começamos a estudar a vida de Jacó, quando nós começamos a ver quem realmente de fato foi Jacó, nós entendemos que antes de ele ser alguém que tinha a bênção, ele teve que passar pelo processo de transformação, pelo processo de mudança. Nessa noite, o Senhor está aqui para dizer: eu não quero você do jeito que você está. Existe uma versão melhor de você que está para vir a ser. Existe uma versão melhor da Evelyn, existe uma versão melhor do Jorge, existe uma versão melhor da Luana, do pastor Emerson, existe uma versão melhor da Tamara, existe uma versão melhor do Flávio, existe uma versão melhor de cada um que aqui está. E muitas vezes nós ficamos parados, nós ficamos estagnados, a nossa vida não anda para frente nem para trás. Sabe por quê? Porque ainda nós não entendemos que o processo de mudança exige um esforço da nossa parte. É como você subir um degrau após degrau. É um degrau após degrau. E Jacó, ele viveu esse processo de mudança. Eu estava vindo para a igreja e estava pensando com os meus pensamentos.
como que Deus foi me transformando. E eu preciso ainda de muita transformação. Como que eu era uma pessoa egoísta, como eu era uma pessoa que só pensava em mim, nos meus projetos, nos meus sonhos. Como eu era alguém que vivia só para mim, no meu mundo fechado. E como Deus, Ele foi, tirando isso de mim, como foi dolorido, como foi doloroso. E você não está entendendo, mas Deus está te revelando nessa noite que esse processo de mudança, ele está acontecendo. Você às vezes não se percebe, mas o Senhor está fazendo você subir um degrau em cima de degrau, um degrau em cima de um degrau. Jacó tinha um irmão chamado Esaú, eles eram filhos de Isaac. E Jacó era conhecido, o nome dele vai dizer que o significado da vida dele era usurpar. Ele era um ladrão. Ele roubou a bênção de Esaú, preparando um prato para seu pai, uma caça para seu pai. Ele queria a bênção do primogênito. Ele não era o primogênito, Esaú era o primogênito. E ele foi e rouba a bênção de Esaú, enganando o próprio pai, se passando por irmão. Nós vemos aqui uma deficiência no caráter de Jacó, que rouba a bênção do seu irmão. Só que Deus não queria Jacó como um usurpador. Deus queria Jacó como alguém que faria a diferença. Deus não te quer do jeito que você está. E aí Jacó, para ser uma bênção, para ser aquilo que Deus queria, ele, em primeiro lugar, ele enfrentou o primeiro processo, o processo de fuga. O irmão dele queria matar ele. Aí a mãe dele pega, mãe sempre dá um jeito para as coisas. Não, meu filho, fique em paz, foge, porque teu irmão não vai te matar não. Primeiro processo de mudança que ele passou, ele teve que enfrentar uma fuga. Ele saiu como um foragido da sua casa, da sua terra, com medo do outro matar ele. Pensa, amados, como alguém pode ser bênção sendo um usurpador? E o processo da fuga colocou com certeza no coração dele muitas dúvidas, muitos questionamentos. Ele tinha tudo na casa do pai dele e agora ele foi em busca da sua própria sobrevivência. Ele teve que aprender a viver sozinho. Ele teve que aprender a viver longe da casa do seu pai, longe da proteção da sua mãe. E ele começou a lutar pela sua própria vida, até que ele encontra uma bênção chamada Raquel. Aí ele falou, não, agora eu me dei bem. Agora eu vou ficar tranquilo. Conheci Raquel, Raquel me conheceu, vou casar com Raquel. Vou viver o mar de rosas. E tá tudo certo, o erro que eu cometi não vai vir a consequência. E aí ele conhece seu sogro chamado Labão, e Labão fala assim, olha, para você se casar com Raquel, você vai trabalhar 7 anos. Ixi. Primeiro eu fugi, agora eu vou ter que trabalhar 7 anos. Ficar preso nesse lugar, nessa gente que eu não conheço. Trabalhar 7 anos. Aí ele trabalhou 7 anos. Diga para o seu irmão, olha o processo aí. Ele começou a fazer aquilo que ele não queria, aquilo que ele não tinha vontade. Ele ficou preso numa situação que ele não tinha escolhido. Mas era Deus mudando o caráter do usurpador. Pronto. Casei com Raquel agora porque trabalhei 7 anos. Não. Você vai ter que trabalhar mais 7. Diga comigo, misericórdia. Ele teve que trabalhar mais 7. Porque tinha a tradição que primeiro a filha mais velha se casava, depois a mais nova. Raquel era mais nova. Então primeiro teve que ficar com Lia e depois com Raquel. Mais 7 anos trabalhando e de graça. Quem gosta de trabalhar de graça? Só o relógio. Nem relógio, porque o relógio tem a bateria que você paga por relojoeiro. Ele trabalhou mais 7 anos de graça.
Fala de novo para o seu irmão, olha o processo. Tem situação, amados, que a gente fala: Senhor, eu estou sendo injustiçado, Senhor, eu estou sendo lesado, Senhor, eu não merecia passar por isso. Não merecia mesmo. Mas é o processo de mudança que está te exprimindo para que você venha a ser a melhor versão de você. E aí, passado para trás, ele agora começa a sofrer várias acusações de Labão e dos irmãos de Raquel, porque ele foi começando a se enriquecer, e aí os irmãos de Raquel começaram a falar: olha, Jacó, você enriqueceu às custas do meu pai, você é um ladrão, você tomou tudo da nossa família, você é isso, você é aquilo. E aquelas palavras começam a mexer com Jacó. E ele sai de novo fugido da casa de Labão, e a vida dele se transforma novamente em fuga. Mas tudo isso era um processo de mudança que aquele homem precisava viver. Até o dia que o Senhor falou para Jacó: Jacó, basta. Você fugiu de todos, mas agora você precisa se encontrar comigo verdadeiramente. Porque eu vou te engrandecer o nome. Porque no teu nome serão benditas muitas famílias. Porque no teu nome serão benditas muitas nações. Porque eu quero te entregar a minha herança. Você vai possuir a terra de teus pais. Mas agora é hora de você se encontrar comigo. E este nome tem lugar chamado Jaboque. E lá no vale de Jaboque, Jacó se encontra com Deus. Ele fica a noite inteira orando e lutando com Deus até o raiar do dia. Porque o processo de mudança estava na sua conclusão, e Deus precisava exprimir o melhor de Jacó. Eu não sei qual estágio que você está da sua mudança, mas eu quero te dizer que Deus, Ele precisa mudar o seu nome, Deus precisa mudar o seu caráter, Deus precisa mudar o seu comportamento, Deus precisa mudar a sua atitude, Deus precisa mudar o seu ânimo, Deus precisa mudar a sua disposição, Deus precisa mudar os seus sentimentos, e para isso Ele vai fazer de tudo, Ele vai permitir várias situações, até que você venha a se encontrar verdadeiramente com Ele. E ele se encontrou com Deus, e depois ele se retratou com o seu irmão. Me perdoe, irmão, porque no passado eu fui aquilo que Deus não tinha planejado que eu fosse. Mas até que tudo isso acontecesse, ele passou por várias circunstâncias. Às vezes você não está entendendo um comportamento de pessoas que estão ao teu redor, pessoas que estão na tua casa, pessoas que estão na tua família. Mas é Deus te preparando, é Deus te moldando para algo que ainda virá a ser. Em tudo o Senhor tem crescimento, em tudo o Senhor tem amadurecimento. E vamos voltar então lá para Romanos. Você já entendeu que o processo de mudança é necessário. E aí Paulo vai dizer o seguinte: que a tribulação vai produzir em nós a perseverança. Repita comigo: perseverança. O que é alguém perseverante? É perseverante alguém que não desiste tão fácil das coisas. Aquele que não retrocede. Aquele que mesmo dando as coisas ruins, ele continua semeando. Ele continua caminhando. Ele continua exercitando a sua fé. A tribulação, ou seja, o momento difícil, a circunstância difícil, precisa produzir em nós a perseverança. Hoje não está bom, mas vai melhorar. Hoje eu estou na luta, mas o Senhor me dará livramento. Hoje eu estou no aperto, mas o Senhor tem uma promessa de bênção na minha vida. Então eu não vou desistir, então eu vou perseverar, então eu vou continuar. Agora, enquanto a tribulação vem e você se abate, enquanto a tribulação vem e você retrocede, enquanto a tribulação vem e você fala, eu vou desistir de tudo, o processo nunca termina. E você sempre ficará nesse estágio que você se encontra.
Diga comigo não. Fala assim, eu vou perseverar. Eu profetizo na tua vida perseverança nessa noite. Eu profetizo na tua vida firmeza. Firmeza nos teus propósitos. Firmeza nos teus planos. Firmeza nas tuas palavras. Firmeza no teu posicionamento com Deus. Perseverança. Aquele que não desiste. Apocalipse 14, 12 nos fala um pouco sobre perseverança. Eu vou ler para você Apocalipse 14, 12. Olha só como é importante perseverarmos. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Aqui João estava descrevendo, a visão que ele teve do céu, a visão que ele teve daqueles que eram redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. E aqueles que eram redimidos e lavados pelo sangue de Jesus foram pessoas perseverantes, que obedeceram aos mandamentos de Deus e permaneceram fiéis e descansaram das suas obras e das suas tribulações. E diz a palavra que as suas obras os seguiram. Ai, a luta está grande. Isso e aquilo. É um vírus atrás do outro, uma peste atrás da outra, é uma luta atrás da outra. É meu marido que não muda, é meu filho que não muda, é meu emprego que não muda. E eu vou largar tudo. Não faz parte do caráter dos santos e remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Se você largar tudo, qual será o teu memorial no céu? As suas obras vão te seguir. Será que são obras de perseverança ou obras de quem colocou a mão no arado e quis largar tudo e deixar tudo para trás? Fala: ai, Senhor, está doendo. Mas é um processo de mudança. Perseverança. A perseverança, vai dizer o apóstolo Paulo, vai produzir em nós um caráter aprovado. Isso, então caráter aprovado e experiência. Eu quero ser experimentado na fé. Eu oro isso todo dia. Quero ser experimentado na fé. Eu quero ter experiência com Deus. Eu quero ter experiência no Evangelho. Eu quero ter experiência de vida. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Então você vai passar por muitas tribulações, porque a tribulação vai produzir a perseverança. A perseverança vai produzir a experiência. Não tem outro jeito. Amém? E a experiência ou o caráter aprovado vai produzir em nós a esperança. Hoje nós vivemos num mundo, numa sociedade onde a esperança já está indo embora. Se você andar pela rua, preste atenção. Andar nos ônibus, nos metrôs, no mercado, no shopping, onde você for, comece a olhar no rosto das pessoas, o semblante das pessoas, como estão. As pessoas estão tristes. As pessoas estão sem esperança. Eu perco a esperança quando eu deixo de esperar algo novo acontecer na minha vida. Quando eu deixo de esperar aquilo que Deus ainda tem para fazer na minha vida. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem sonhos, é uma pessoa que já está morta por dentro, é uma pessoa que já está morta sentimentalmente falando e espiritualmente falando e até fisicamente. Pessoas depressivas, pessoas com pânico, sintomas, de suicídio, indícios de suicídio, são pessoas que já não esperam mais nada de bom que aconteça. Fala assim: misericórdia, Jesus. Você precisa ser alguém que carrega a esperança de Cristo, a esperança do Evangelho. Sabe por quê? Porque a nossa vida não se resume a este mundo.
Sabe por que nós partilhamos a ceia? Porque nós estamos anunciando que Jesus Cristo voltará para buscar a sua noiva. Que este mundo aqui, amados, é isso mesmo, é doença, é guerra, é política suja. Este mundo é isso mesmo que nós estamos vendo. Mas a nossa identidade, ela está em Deus, está no céu. Nós vamos morar eternamente no céu, não é na terra. Então nós precisamos ser portadores de esperança. A alegria do Espírito Santo precisa invadir a nossa vida. O ânimo do Senhor precisa estar no nosso coração. A alegria da salvação precisa mover a nossa vida. O que move a nossa vida não é a crise financeira. O que move a nossa vida não são as dificuldades, mas o que move a nossa vida é que nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. A esperança, a esperança, a esperança, a esperança de que um dia Jesus virá e vai falar: boas foram as tuas obras, você está aprovada, você passou por tribulação, mas em tudo você deu glória e graça. E sabe por que isso? Porque o Espírito Santo precisa mover as nossas vidas dia a dia. A minha oração é: Senhor, que a esperança não saia. Senhor, renova o meu ânimo. Senhor, me levanta. Eu quero cantar para o Senhor, eu quero dançar para o Senhor, eu quero pregar para o Senhor, eu quero orar para o Senhor, eu quero fazer a tua obra. Porque eu sou boa? Porque o pastor é bom? Porque o evangelista é bom? Porque esse clã é bom? Não. Mas é porque nós queremos que o Espírito Santo move as nossas vidas. E você precisa olhar para mim, olhar para o pastor, olhar para o evangelista, olhar para a irmã Neuma, olhar, para o Gustavo. Estou vendo aqui os rostos e estou falando. Olhar para o Valdir e ver nele esperança, e ver nele um combustível do Espírito Santo, e ver nele a alegria da salvação, e ver nele a perseverança, a fé, a confiança. Amados, a nossa responsabilidade é muito grande aqui na terra. E o Senhor te chamou para isso. Não porque somos bons. Eu, quando morrer, vou para o mesmo lugar que você, debaixo da terra. O bichinho vai me comer. Ai, pastor, é credo, mas é verdade. Eu sofro os mesmos problemas que você. Nós, pastores, sofremos as mesmas angústias que você, as mesmas crises que você. Não somos melhor do que ninguém. Para eu estar aqui pregando, é pela graça, pela misericórdia de Deus. Não passo de nada, amados. Nada. Título não leva ninguém para o céu. Ah, é pastor, é apóstolo, é mestre, é bispo, é não sei o quê, não sei o quê. Nada, 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 nada. Nós somos pó. A diferença na nossa vida é o quanto que nós buscamos o Espírito Santo e queremos viver no chamado da esperança. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? O processo de mudança, para nós encerrarmos, ele tem alguns estágios. O processo de mudança, na psicologia, vai dizer que nós temos o primeiro estágio chamado pré-contemplação. O que é a pré-contemplação? É aquela ideia que vem lá na nossa cabecinha falando: eu preciso mudar. Assim não tá bom. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Aí vem a ideia de mudança. Depois é a contemplação. Você começa a se enxergar uma pessoa já mudada, uma pessoa transformada. O meu caráter, se eu for assim, vai ser tudo de bom. Se Deus, me transformar no meu sentimento, vai ser tudo de bom. É a contemplação. Você começa a se enxergar como alguém transformado. O terceiro estágio é a preparação. Aí começa a nossa parte. O que eu vou fazer para mudar? Eu preciso mudar alguns comportamentos, eu preciso ser mais fiel a Deus, eu preciso ser mais íntegro com Deus. O que eu posso fazer no meu dia a dia para mudar? Já começa uma parte onde nós começamos a planejar como iremos mudar. O quarto estágio é a ação. Quando a gente fala: não, eu vou fazer para mudar. Agora vai. Agora a minha vida vai mudar. E aí nós começamos a agir.
Mas depois que a gente começa a agir, nós precisamos manter a mudança. É a manutenção. Porque vira e mexe nós vamos querer voltar ao que éramos. Mas nós precisamos manter a mudança. E depois, a conclusão da mudança. Não, agora eu sou uma pessoa mudada. É só permanecer. Eu não sei qual estágio que você está do processo de mudança. Talvez você chegou aqui dizendo, eu preciso mudar. Mas não consegue. Talvez você começou a agir diferente em algumas áreas da sua vida. Você já está na ação. Você já tem visto seus resultados. Ou talvez você já mudou, mas não consegue manter a mudança. Você não consegue ser fiel a Deus. Você não consegue permanecer no teu propósito. Você está fazendo a sua parte, mas hoje o Senhor vai fazer a parte dele. Porque a mudança na tua vida precisa ser completa. Amém? A mudança na tua vida precisa ser concluída. Deus tinha pressa com Jacó. Deus tem pressa com você. Porque Ele te chamou para ser pai de multidão. Ele te chamou para herdar uma promessa. Promessa que Ele tem na tua vida e você sabe qual é. Deus tem um chamado para cada um aqui. Só que você só vai exercer esse chamado quando a mudança for verdadeira na tua vida.